Olá, mulherada linda, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Todas. E a gente vai começar o nosso programa de hoje falando a nossa frase do dia. Mulherada, para você pensar, a maturidade, ela nos ensina que é melhor ficarmos em silêncio mesmo quando a gente tem muita coisa para falar. Pensa nisso. E hoje eu quero apresentar para vocês a minha convidada, que para mim é uma mulher muito especial. Eu acompanho realmente, já fui paciente dela e eu falo para ela que eu tenho vontade de ir no consultório dela todo dia, toda semana. Não vou por falta de tempo, mas a gente vai alinhar tudo isso. Mas é uma pessoa, na verdade, ela é uma profissional excelente. Eu acompanho um pouco da vida pessoal dela, mas como profissional eu gosto demais. E eu fui como quem não quer nada e eu vou contar toda essa história para vocês. Mas ela realmente é uma profissional que me inspira. Nós somos colegas de profissão. Para quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia. Eu trabalhei como físio durante quase 10 anos da minha vida. Eu abandonei realmente a físio quando os meus filhos nasceram. Eu deixei a físio de lado e fui só ser mãe. E só não. Só não. Mas eu fui ser mãe e deixei a físio de lado. Hoje eu volto um pouco com a físio, na verdade, porque eu tenho um spa, como muitas de vocês sabem, eu tenho um spa em Taubaté, o Seu Spa. E não deixei a físio totalmente de lado, porque lá eu ainda exerço um pouquinho da fisioterapia. Mas eu tô aqui com a Ana Paula, ela é fisioterapeuta, formada ela é especialista, ela estava me explicando essa questão da especialização, ela é especialista em osteopatia e ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse universo que realmente me encanta, não é só a questão de fisioterapeuta, sessão, paciente, tem muito mais por trás de tudo isso. A osteopatia, ela tem eu falo que é uma magia que ela descobre ali, ó, pelo toque, com o toque das mãos. Então, quero apresentar para vocês, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu sempre falo aqui para as minhas telespectadoras que eu gosto de mulheres fortes, eu gosto de mulheres que influenciam realmente, então saiba que você, para mim, realmente é uma influência e eu admiro muito o seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, pelo convite, por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de levar a osteopatia para todas que querem entender, é algo novo, que muita gente nunca ouviu falar, e a maravilha que é a osteopatia. Eu sou apaixonada pela osteopatia e espero que no final todo mundo fique com aquela vontade de gostinho. Eu quero ir a um osteopata. Eu vim contando sobre como eu conheci a Ana. E para todo mundo que eu falo que eu indico o trabalho dela para todo mundo. E para todo mundo que eu conto, falo assim, gente, eu preciso ir nela, porque é muito... parece uma magia, realmente. Eu vou contar para vocês a minha história com a Ana, como é que eu conheci, como é que eu cheguei até ela. Mas eu queria que a Ana contasse um pouquinho da história dela. Como é que ela chegou, como é que ela decidiu pela osteopatia, como é que ela decidiu, porque eu falo que a gente, quando é fisioterapeuta, a gente tem uma história antes ali, porque, na verdade, a fisioterapia, ela é uma profissão, não que seja melhor ou pior que as outras, a questão não é essa, mas ela tem uma questão que é o contato ali com o paciente o tempo todo. A gente trabalha com as mãos, então, assim, é troca de energia, é você estar em contato totalmente com o paciente todos os dias. Não tem como fazer fisioterapia sem colocar a mão. Então, assim, eu falo que quem escolhe por essa área realmente é dom, é escolha realmente, porque é doação. A fisioterapia, ela é uma doação realmente e é muito linda, né? É uma profissão maravilhosa. Como é que você chegou até ela? A fisioterapia, para mim, é quando eu tinha uns 10 anos. Eu sempre fui muito questionadora. Eu nunca fui uma criança de aceitar ir ao médico, por causa disso tem que tomar isso, sabe? Eu sempre questionei o porquê. O porquê? Então, a pediatra, ela já estava até acostumada que a minha consulta era longa, porque ela não tinha que explicar para minha mãe, ela tinha que me explicar as coisas. E a minha mãe um dia pegou no meu pé, né, Ana Paula? Porque sim, vai ter que tomar remédio, porque precisa. Eu falei assim, mas se não, né, era um exame de fezes,
Mas se não apareceu nenhum, né, um verme, por que eu tinha que tomar remédio? Ah, porque a água de Taubaté, antigamente, não aparecia, mas tinha muitos casos de diarreia, então você tem que tomar remédio, é melhor prevenir. Aí eu aceitei, né, muito, já que eu não precisava, né, contrariada, mas tudo fui. bem. Mas ela falou, minha mãe, não tem importância de você pegar no pé dela, não deixa ela perguntar. Essa menina ela vai ser médica, ela vai ser enfermeira, ela vai ser alguma coisa na área da saúde, porque ela sempre questiona, e as questões dela sempre tem um fundamento. Por quê, né? Aí eu virei, você vai ser médica, igualzinha a tia? Ela me perguntou, eu falei assim, eu vou cuidar de gente. Aí a minha mãe falou assim, você está dando a entender que a tia não cuida de gente? Ah, porque eu sou pediatra, eu cuido de criança. Não, eu vou cuidar de gente. E hoje eu falo que eu cuido de gente. E a osteopatia dentro da fisioterapia é o que mais me deu isso. Eu cuido de gente. Eu não cuido de doença, eu não cuido de... Quem quebrou a perna, quem reabilitação. Isso tudo está envolvido, Sim. Mas eu cuido daquela pessoa, daquela história. A osteopatia, cada paciente é único. Então, eu posso ter 10 pacientes com uma hérnia na lombar, com dor na lombar, mas e cada um vai ter o seu tratamento próprio. Não existe protocolo, né? Porque cada um, o corpo teve a história dele para levar a pessoa a ter uma sobrecarga na lombar que iria causar hérnia de disco. O porquê que está causando aquilo. O porquê que está causando isso. Eu vou contar só um pedacinho de quando eu fui, uma das vezes que eu fui na Ana Paula. Eu me lembro que eu deitei na maca e eu não tinha falado para ela, enfim, eu tinha até esquecido disso. Eu usava muito aquela sandália plataforma, sabe? Usava muito. E eu estava andando, eu estava indo numa reunião, eu me lembro perfeitamente, e eu virei o pé de cima daquilo lá, enfim, foi uma dor absurda, eu achei que eu tivesse quebrado, tal, enfim. E logo depois eu caí, eu virei o pé desse jeito e logo depois eu torci de novo o mesmo pé, mas eu estava de tênis, enfim. E eu cheguei nela e não tinha falado nada, porque eu tinha esquecido, enfim. E ela pôs a mão no meu pé, ela falou pra mim assim, você torceu o pé? Você torceu o pé? E eu falei assim, torci. Ela falou assim, eu falei, como é que você sabe? Ela falou assim, não, eu tô aqui sentindo. Então assim, essa questão do toque, essa questão e ela estava me explicando, né, que realmente quando você faz a especialização em osteopatia, você passa pela faculdade de fisioterapia. No nosso caso, a faculdade de fisioterapia, ela durava 5 anos. Hoje me parece que mudou um pouquinho isso, enfim. Mas aí a gente fazia a faculdade de fisioterapia, 5 anos, e depois você optava pela especialização, você optou pela especialização em osteopatia, que foram mais 5 anos. Mais 5 anos. Então, ela não é só, não é só uma pós-graduação. Porque a pós-graduação, normalmente, a gente faz em 1 ano, 2 anos. No caso, eu sou fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional, que é uma outra área da fisioterapia, mas eu fiz, na época, eu fiz 2 anos de especialização, 2 anos de pós-graduação. Ela fez a pós-graduação, foram 5 anos, a pós-graduação, a especialização e mais... a prova de título, né? A prova de título. Então, assim... Não é a osteopatia não é uma coisa simples, não é uma sensibilidade que se tem ali no dedo e não é uma coisa que você faz em 1, 2 anos, precisa ter. E ela estava me explicando que tem essa... por causa disso são 5 anos, né? O Steel sempre falava, que é o pai da osteopatia, que demora para você ganhar essa manualidade, né? Não são os olhos que enxergam, é a mão que enxerga. E você precisa sentir. Tanto que a gente não precisa saber a história nenhuma, você não precisa, a pessoa deita e pelo toque você consegue perceber a história daquele corpo. Então, qualquer pessoa que nos procura, ela vai falar, o que eu posso te ajudar hoje? Né? Eu sempre faço essa pergunta, eu estou com uma dor na lombar, eu estou com uma dor no ombro, eu tenho a síndrome do intestino irritável, eu tenho enxaqueca, eu tenho refluxo.
um entorse de tornozelo que está sendo recidivante, né? A pessoa está tendo várias vezes. E eu preciso saber por que o corpo não está dando conta daquilo lá. Porque para a osteopatia, onde você tem o sintoma, é onde está a sobrecarga mecânica, é onde o corpo não está dando conta daquele sintoma. Então, eu gosto de dar o exemplo do copo cheio d'água. Chega uma hora que ele transborda, é o seu sintoma, mas tem o copo inteiro. E o copo inteiro é tudo que o corpo já passou. Tanto mecanicamente, como nível de estresse, sono, se faz ou não faz exercício físico, alimentação adequada ou não. E entra nessa questão realmente, nessa questão de que cada um é um caminho. Tem uma história. Porque assim, a gente sabe, a gente aprende na faculdade como tratar hérnia de disco. Ok, vamos lá. São exercícios, tem a parte de terapia manual, que dentro da faculdade você aprende terapia manual. Tem ali como se fosse uma receitinha de bolo. Mas como é que aquele paciente chegou nisso? Isso. O que causou? Então assim, eu não tenho a mesma história dela. Então, a gente pode ter, sim, problema. O mesmo sintoma, o mesmo problema, o mesmo diagnóstico, porém, o tratamento vai ser diferente, como vai ser a própria manipulação vai ser diferente. A gente manipula a gente trata desde recém-nascido até... Eu ainda não atendi ninguém com 100 anos, eu atendi até com 99. Essa questão do recém-nascido, também a gente vai entrar nisso, mas é outra parte do trabalho dela que me encanta, assim, absurdamente. A gente vai falar sobre isso. E a osteopatia tem técnicas para todas as idades. Então, o que eu faço no recém-nascido... E eu faço no idoso, é diferente do que eu faço no adulto. Sim, com certeza. Entendeu? No adulto, a gente pode usar as manipulações articulares, que são os estalos, né? Eu vou no estalo, que o pessoal fala, coloquei a coluna no lugar, que isso não existe, a gente não coloca a coluna no lugar, isso acabou virando uma terminologia que não é... errada. Na verdade, hoje em dia, já viu que é muito mais o que a gente faz... E não é colocar no lugar, porque eu colocar no lugar significaria outra coisa, entendeu? Então é algo que a gente está tentando aos poucos tirar isso. Mas... Os estalos, depois só para a gente não esquecer, depois você só explica o que são esses estalos para as pessoas entenderem que não precisa ter medo, enfim. O estalo sempre vai ser dentro da amplitude, né, de movimento, né? Então você posiciona, por exemplo, vai fazer na lombar, você posiciona... certinho onde a articulação, tanto que a gente aprende, direção da articulação, entendeu? Se é para baixo, se é para dentro, porque você tem que arrumar certinho e depois você só dá o impulso, e às vezes nem precisa dar o impulso. Mas isso a gente faz nos adultos, no bebezinho, essa articulação ainda, os ossos ainda estão se formando, então eles não se juntaram ainda. Então eu não posso fazer isso. No idoso eu tenho osteoporose, que eu corro risco de fraturar. Então a osteopatia, ela tem técnicas para todas as idades e técnicas para todas as estruturas do corpo, tá? E tem o porquê do estalo? O estalo antigamente... A gente vai fazer um intervalinho, a gente vai fazer um intervalinho e ela vai explicar o porquê do estalo. A gente tem que ter medo, não? Não, a gente não tem que ter medo. Engrossa a articulação? Não, também. Não deixa o dedo grosso, não deixa nada. Então espera que a gente já volta para poder explicar o que são os estalos, que é tão comum dentro da osteopatia. Mas nem sempre estala, né? Não, nem precisa. Então espera que a gente já volta. Voltamos, falei para vocês que era rapidinho, né? E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre estalos, sobre se sempre estala e o que são os estalos na verdade. E a gente sempre escutou que não estala o dedo, que senão vai deixar a articulação... Isso procede? É um mito. É um mito. Pronto. Não. Posso continuar estalando? Não acontece nada. Não acontece nada, não vai engrossar, não vai dar artrose. Eu amo estalar, gente. Enfim, não dá artrose, não dá nada. Mas o que são os estalos? Então, os estalos são diferença de pressão. A pressão interna com a pressão externa. Então, quando eu coloco
posiciono, né, para poder fazer a manipulação articular, o thruster, que é o nome. Que é o que ela faz isso no consultório, no né? adulto, né, que a gente faz. Então, por exemplo, eu pego um paciente que está em disfunção osteopática, que precisa dessa manipulação, então eu coloco, posiciono certinho, do jeito que a vértebra deveria estar, naquela posição. Tudo na sensibilidade do dedo. Que ela tem que estar ou em flexão, ou extensão, inclinação, rotação, naquele nível. E eu faço uma pressão, que normalmente, ou às vezes dependendo só de eu arrumar o meu peso já é o suficiente para dar o estalo, às vezes eu tenho que jogar o peso. Uma pressão. E essa diferença de pressão é o estalo. É o estalo. Precisa sempre estalar? Não. E quando não estala, não é porque não deu certo. Não deu certo. Você sempre e também nem sempre quando estala é porque deu certo. Você estalou naquela que deveria. Sabe quando você vai e um estala o outro? Vai de uma vez e dá todos aqueles estalos. Você estalou normalmente aquelas que já estão hipermóveis. Por quê? Para a osteopatia, todas as estruturas do corpo, elas têm movimento. Desde a dura mater, que é a parte craniana, que é isso aqui, ó. Quando eu pego o crânio, eu tenho essa estrutura, que ela é totalmente móvel. Ela é molinha, Ela né? movimenta, e eu movimento. Aqui é a mão na orelha, que todo mundo quer saber, afinal, o que você mexe quando você coloca a mão na minha orelha? Aconteceu comigo. Eu estou fazendo isso aqui. E ela vai mexendo todas as membranas que compõem a dura mater. A dura mater, ela está presa... Ela está abaixo do osso. Do crânio. Então, se eu fechar, o osso aqui, ela vai estar. É a mais externa, é o que a gente consegue trabalhar, sentir. E no se bebê, a gente olhar... Isso aí no bebê, ele na verdade, ele só fica... Mais fácil, eu vou mostrar. Aqui, ela vai terminar nesse forame. Que é onde começa a coluna. A coluna. Que é esse aqui, ó, é o mesmo forame. E vai passar por dentro formando a medula, a famosa medula espinhal, que é formada pelas três, a medula é recoberta pelas três meninges, sendo a mais superficial a dura mater. No bebê, a única diferença é que eu tenho as fontanelas, que são as moleiras, que é quando você pega a cabecinha do bebê, bem aqui, ela não pode colocar a mão, não pode afundar, ela tem movimento. Por quê? No bebê eu tenho os ossos do crânio, igualzinho do adulto, mas eles ainda estão abertos. Então, não se formaram ainda, não se fecharam. Não se fundiram, né? Então, assim, a gente aí é onde eu consigo enxergar, palpar, isso é nítido. Tudo porque tem o crescimento. Então, o cérebro vai crescendo, a cabeça vai crescendo. E por que ele não é fundido no bebê? Porque tem que passar pelo canal do parto. Senão, não seriam 10 centímetros de dilatação, seria muito mais para passar uma cabeça mais ou menos desse tamanho. Então, a cabeça do bebê, ela se deforma para poder passar. E aí, quem permite isso é porque ainda não tem as suturas, não fechado, que na verdade não é totalmente fechado, porque tem movimento não é totalmente fechado, mas você ainda não tem as suturas fazendo isso aqui, um osso com osso, tampando toda a dura mater. Por causa disso, tem que tomar cuidado com a cabecinha do bebê até os 3 anos de idade, porque isso vai começar tudo, começa com 6 meses a posterior, mas tudo vai estar depois dos 3 anos, que aí o risco, se bater a cabeça, é o mesmo risco de uma criança maior. Tá, e a gente tem, na verdade é muita coisa pra gente falar. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas é que a Ana uma vez me falou uma questão, porque assim, eu conheci a Ana através de uma professora do Davi, do meu filho. O Davi sempre teve muito problema respiratório, enfim. E eu conversando com a professora da escola, explicando, e ela falou pra mim assim: por que você não procura uma osteopata? E quando ela me falou osteopata, na minha cabeça, eu entendi homeopata. E eu falei pra ela, eu falei assim: Tati, é porque a homeopatia demora, tal, não sei quanto, não sei... E ela falou pra mim assim: Dani, mas eu não estou falando de homeopatia, eu estou falando de osteopatia. E eu falei assim: nossa, Tati, mas osteopatia, eu sou fisioterapeuta e nunca a osteopatia com essa parte, enfim. E eu fui até a Ana muito
sem acreditar. E eu falei para ela que eu estava ali realmente para conhecer o trabalho dela e eu realmente paguei para ver, porque eu queria saber, antes de levar o Davi, o que ela ia fazer. E ela foi me explicando, eu falo que ela foi me encantando com a explicação dela, e ela me explicou que desde quando a gente nasce, desde lá quando a gente está na barriga da nossa mãe, o nosso músculo, a nossa musculatura, o nosso corpo, ele vai sofrendo estímulos, por exemplo, e é uma coisa que ela faz, que ela pergunta, como é que foi a sua gravidez, aconteceu alguma coisa, como enfim, que foi o parto, como que foi o parto, tudo, porque tudo fica registrado no nosso corpo, é como se fosse toda aquela estrutura que sofreu o estímulo mecânico, ela vai ficar com aquilo lá guardado, tensionado naquele estímulo. Então, por causa disso, que eu dou o exemplo do copo cheio d'água. Uhum. Chega uma hora que o copo não dá conta e transborda, que é o seu sintoma, mas tem o copo inteiro, que é desde intrauterino... Desde tudo como é que o copo se encheu, né? Isso, até o atual, hoje, né? Até né? o seu sintoma. Uhum. E a influência do resto. Então, sono, atividade física, estresse... alimentação, tudo isso vai influenciar você ter ou não tudo, o sintoma. Né? Porque na verdade a gente sempre fala isso, mas parece que é muito clichê, mas o corpo fala, né? Sim. Então assim, a gente é um conjunto ali do que nos acontece, é um conjunto do que nos acontece no sentido assim, como você vive a sua vida. Então assim, se você come de maneira saudável, se você pratica atividade física, se você medita, se você não é extremamente acelerada, se você não é extremamente nervosa realmente, ansiosa, então assim, tudo isso interfere e o nosso corpo ele vai somatizando tudo aquilo, ele vai juntando. Vai juntando, então assim, tem já uma comprovação científica, né, de que tudo isso fica ali registrado. Uhum. Muitas vezes a gente tem problemas psíquicos mesmo, né, e a gente não consegue resolver, mas o problema nem é tanto psicológico, ele está mais... como que o corpo reagiu àquele momento. Aquele estímulo, né, aquele estresse que veio de fora. Então, assim... Tudo isso fica guardado, né? Tudo isso fica registrado. E fica, a estrutura que carrega isso, principalmente, são as membranas, que a dura mater é a mais interna, mas todas as membranas do corpo, que são as fáscias. Então, a fáscia, imagina, quando você pega a carne, o músculo, não tem aquela pele. Então, aquela pele é a fáscia e ela recobre o corpo inteiro e faz com que seja uma estrutura só o corpo inteiro. Então, se eu sofro, então, por exemplo, assim, eu levo um susto, eu estou andando na rua e levo um susto e faço isso... Tem aquela tensão. Tem aquela tensão. Eu sou assaltada e fico assim... Aquilo lá vai ficar guardado no corpo, vai ficar gravado. Vai ser na hora, você vai sentir aquela dor na hora e depois o seu corpo vai dar o jeito dele, porque o corpo tem condições de dar o jeito dele. Só que chega uma hora que vai juntando as outras coisas, ele não dá o jeito. Entendeu? Aí é onde você começa a ter o sintoma. E isso toda vez que você passa e você vê um assalto na televisão, ou você passa no semáforo, onde você foi assaltado, não sei o quê, o seu corpo já tensiona. E isso faz com que fique perdurando aquele ciclo de ansiedade, que às vezes que foi pós o trauma, de depressão. Então, quando você consegue tirar esse estímulo mecânico que está sendo enviado, você também tem a melhora disso. Então, seria um trabalho conjunto. Não que isso vai substituir a terapia. Não, de jeito nenhum. Não. Mas é uma ajuda. E isso pode fazer você evoluir, entendeu? Nesse sentido. Então, o que eu estava falando, o Still, ele sempre falava que todas as estruturas do corpo se movimentam. Então, desde a dura mater até a pele, passando pelos músculos, pelas articulações, pelas artérias, pelos nervos. E a osteopatia, por meio das técnicas de terapia, né, da terapia manual, ela consegue trabalhar tudo isso. Então, vem um paciente com uma queixa X, eu tenho que saber por que o corpo dele não está dando conta dessa queixa. Porque para a osteopatia, o corpo, se ele está doente, é porque ele não deu conta.
ele está sendo sobrecarregado, aquela estrutura está sendo sobrecarregada. Então, às vezes eu vou tratar aquela dor no ombro, que ele veio por causa de uma dor no ombro, ou às vezes a causa mecânica daquela dor não está nem no ombro. Ela pode estar vindo da cervical, ela pode estar vindo de um órgão que está dando dor referida no ombro. Por exemplo, o ombro direito, o fígado dá muita dor referida no ombro direito. Ah, mas como que ele dá? Pela inervação. Eu tenho a mesma inervação do fígado, é a mesma de várias estruturas do ombro. O cérebro, ele não consegue. Chega informação no mesmo jeito para ele, ao mesmo tempo. Caminho. É a inervação de C5, C6 que está afetada, por meio do diafragma. Quem inerva C5? É o ombro, é inervado por C5, C6. Nisso, ele manda, contrai tudo. E não tem como, ele não sabe. A gente não tem um mapa visceral, né, que separa. Ele recebe e ele fala, contrai. E fica essa contração. Você já resolveu, às vezes, até o problema do fígado. Às vezes você está com uma esteatose grau 2, já está grau 1. Mas aquela informação que está sendo enviada lá para C5, C6, continua. E você continua contraindo, onde você vai sentir dor? No ombro. E tem aquela coisa, né, da pessoa, ela trabalha, né, enfim, parece que é uma coisa tão óbvia, né, mas, por exemplo, ela tem aquele esforço repetitivo e ela tem aquilo ali, por exemplo, uma manicure, né, que ela tá ali, é um esforço repetitivo o tempo todo, o dia inteiro, e ela chega em casa o tempo todo, todos os dias está com dor de cabeça. Todos os dias está com dor de cabeça, todos os dias está com dor de cabeça. E muitas vezes você fala assim, não, mas eu estou trabalhando com a mão, eu estou trabalhando... Mas e aí? Isso e o resto? E o resto? Para manter, tá aqui, por exemplo, quem trabalha... Não, e aquela coisa, aqui, assim... entendeu? Então, assim, e tudo isso gera uma sobrecarga, não só ombro, punho e mão, mas vai aqui pode chegar na cervical e isso tá dá uma dor que a gente chama dor referida. Você não tem problema na cabeça, não tem uma dor de cabeça vindo de estruturas da cabeça, e sim uma dor de cabeça que refere vindo da cervical. E daí às vezes tem aquela questão assim, mas você tá estressada? Você tá ansiosa? Você tá isso, você tá aquilo? Não, tô tranquila, tal, mas eu tô sempre com essa dorzinha de cabeça e ela é reflexo daquela posição. Só que sempre vai ter alguma coisa. Hoje em dia a gente já sabe que não é só a posição. Tem muito uma coisa assim, a postura correta. A postura, entendeu? A gente fala que não é só isso. Porque se fosse só isso, você teria até data para ter dor de cabeça. Toda manicure com 5 anos, por exemplo, teria que ter dor de cabeça. E não é o que a gente vê. Por quê? O ambiente interfere. Tudo. Se você está preocupada, se você está ansiosa, está deprimida, se você não está dormindo bem, se você pratica ou não atividade física, se você faz alimentação adequada, se você faz uma alimentação que é com ultraprocessados, né, fast food, aquelas coisas, ela vai vai deixar o seu corpo mais inflamado e isso vai ajudar, vai ser o estímulo para você ter dor. Desencadear tudo isso, né? É isso, gente. Olha, é papo e é informação para, a gente perder a hora aqui. A gente vai fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Voltamos e a gente voltou já no terceiro bloco com o nosso momento mais gostoso do nosso programa, que é o nosso cafezinho com café do ponto, lá do Via Vale Garden Shop. Hoje a gente tá com café do sul de Minas. Vou servir a Ana aqui, ó. O cheiro tá bom. Ai, o cheiro, gente, é muito gostoso. Ó, vou servir pra mim aqui, ó, vou colocar na minha. Ai, gente, que cheiro maravilhoso. E o sabor, muito gostoso, muito gostoso. Mas agora a gente vai voltar na nossa conversa. Hoje tem chipa também, viu, gente? Delícia, 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 delícia. Depois a gente vai provar. Mas, Ana, voltando. Quanto tempo? A osteopatia é uma especialização nova. Perto das outras, sim, mas a osteopatia, esse ano ela faz 150 anos, né? Então ela não é tão nova assim. Nossa! No Brasil ela é mais nova, ela chegou em meados dos anos 2000, que a primeira escola veio para o Brasil.
Mas a osteopatia, o pai da osteopatia, né, o Still, o Andrew Taylor Still, ele era um médico americano. Ele serviu durante a Guerra Civil Americana e nesse período ele acabou perdendo 3 filhos mais a esposa, por desinteria. E isso meio que fez, ele continuou o serviço dele, né, pelo exército. E quando ele voltou para a casa dele, ele meio que ficou desestimulado, né, com a medicina da época, né, que a medicina da época era medicamento, era ópio, era chá não sei do que e mais uísque. Ele sempre falava isso do uísque, então misturava com bebida. E ele via que aquilo lá não estava tratando ninguém, né? Estava, na verdade, até matando. Era tudo com uísque, você ainda criava os alcoólatras, né? Então, ele começou a estudar e começou a prestar atenção na natureza. O que é a natureza? E sempre vinha gente que precisava de ajuda. E ele começou, via uma criança com desinteria hemorrágica, né? Então, estava evacuando sangue. E ele pegava a criança no colo e começava a mexer. E via que a criança melhorava. Então, ele começou a se questionar sobre isso. Como isso? E estudar. Aí, onde ele aprofundou em anatomia. Então, tanto que uma das frases célebres do Still é: você quer ser um bom osteopata? Saiba, é anatomia, mais anatomia e mais um pouquinho de anatomia. Então, primeiro você tem que saber anatomia para você poder entender tudo que o corpo é capaz de fazer. Então, todas as relações, as inter-relações, e nisso ele foi criando toda a filosofia da osteopatia. Então, que é a unidade funcional do corpo. O que significa isso? Uma estrutura no corpo consegue repercutir no corpo todo, dê tempo para ela. Então, um entorse de tornozelo que não foi tratado adequadamente você torce o tornozelo, você vira, fica preso, você perde mobilidade daquelas estruturas, por causa disso você tem que uma vez torcido sempre, porque depois você começa a ter entorse de recorrência. E se você não trata, e se você começa a andar errado, a mecânica vai para o joelho, do joelho chega na lombar. Então, é normal você ver quadril e o final vai ser a lombar. É normal você ver quem tem histórico de entorse ter problema na lombar. Eu não posso dar causa, entendeu? Porque hoje a gente sabe que causa é muito mais do que isso. Para ser isso, todo mundo deveria ter, não é isso. Mas eu vejo uma relação muito forte com isso. Entendeu? Você vê outra relação, quem tem um cálculo renal, pedra nos rins, em algum momento, o rim é inervado pelo mesmo nível que um músculo que a gente tem aqui, que sai da coluna e vem por dentro, pela frente e por dentro, e vai terminar no quadril, que é o ilho-psoas. E esse músculo, por causa disso que tem a dor referida renal, vai para a lombar e irradia para frente, né, na região da virilha. E esse músculo entra em contração toda vez que você tem uma crise renal. E se você não depois tira esse espasmo dele, essa contração, faz a liberação, né? Faz a liberação, ele continua mandando essa informação errada, né, sobe essa informação para o cérebro continua mandando, contraia porque tem alguma coisa errada. E isso faz com que, com o tempo, você comece a sentir dor na lombar, você começa a sentir dor no quadril. E a gente consegue sentir isso. Então, a nossa anamnese, que é aquelas perguntas que a gente faz, é a parte mais importante. Porque é ali que a gente vai descobrindo algumas coisas que vão fazer sentido pelo sintoma atual do paciente. E também, inclusive, quando a gente vai deitar. Porque aí o paciente deita, eu já tenho uma ideia, mais ou menos, pela história dele, o que eu tenho que achar. E aí, quando você acha outra coisa, você consegue afirmar. Você teve, no seu caso, você teve um entorse de tornozelo, né? Mas eu preciso falar de outra coisa, porque ela está falando de quando o paciente refere. E quando eu fui no consultório, eu achei que era uma coisa corriqueira, que todo mundo tinha. E ela me fez essa pergunta: você tem algum problema, útero, ovário, alguma coisa assim? E eu falei que não, porque não tinha realmente, nunca tive nenhum problema, enfim.
E quando ela foi fazer a palpação, ela falou, mas você não falou pra mim que você não tinha nada? E eu falei assim, não, mas eu não tenho nada. Ela, você tem cólica? Eu falei assim, tenho. E eu ainda falei pra ela, eu falei assim, você fez alguma coisa que eu não sei o que você fez. E ela falou assim, não, alguma coisa eu manipulei ali, eu sei o que eu fiz, mas alguma coisa eu manipulei. Meninas, é uma coisa assim, absurda, por isso que eu falo que é magia. Depois que eu passei pela Ana Paula, eu nunca mais tive cólica. Numa manipulação que ela fez, de repente, alguma na verdade, coisa... provavelmente, a gente tem os ligamentos que unem o útero ao sacro, que faz com que prende, fique uma tensão nesses ligamentos. O sacro, perdendo a mobilidade, ele afeta a lombar, que aí a lombar tem que se movimentar mais. No momento que ela se movimenta mais, você vai ter sintoma dela, que aí ela manda a informação mais para o útero, aonde acaba a gente tendo mais. Então vira um ciclo vicioso. O que a gente consegue quebrar esse ciclo desde que você faça uma avaliação bem feita. Gente, desde que você vá num profissional habilitado que saiba fazer isso bem feito. Que não é só o estalo pelo estalo. Não. Tem que ter o porquê. Tanto que é nítido, quando a gente é recém-formado, né, em osteopatia. Eu me formei em 2011 em osteopatia, né? Em 2004 em fisio e em 2011 em osteopatia. E tem paciente que eu atendi no comecinho, agora retornou por outra queixa, eles falam como que mudou a sua sessão. Porque quanto mais você vai atendendo, mais você vai vendo que você não precisa instalar todo mundo. E vai tendo essa sensibilidade, né? Você vai direto naquele ponto, mais eficiente você vai ficando. E o momento que você trata bebê, o bebê não te conta o que está acontecendo. A mãe te traz uma queixa que é dela, que é, eu não estou conseguindo amamentar direito naquela mama, ou o bebezinho está ficando com uma assimetria craniana, a cabecinha tortinha, ou o bebezinho tem um torcicolo, só gira a cabeça mais para um lado que o outro. Ou chora muito. Ou não está dormindo bem, ou tem muita cólica, ou está tendo problema de evacuação, ou já está tendo refluxo. Então vem a queixa da mãe. Eu não consigo conversar com o bebê e perguntar para ele o que ele tem, mas o corpo dele tem todas as respostas. E a gente não, e pro bebê a gente não consegue falar, tá doendo, não tá doendo. Então o bebê te torna mais eficiente, porque você não conversa com ele, você conversa apenas com o corpo dele. Então, e ali na palpação você tem você já consegue ver onde que está a mobilidade. Você induz uma mobilidade, o corpo dele tem que responder, igualzinho no adulto. Se não responde, está preso. Isso tem a ver com sintoma? Tem? Libera. Isso é consequência de outra coisa, porque às vezes o problema é do intestino, porque ele não está evacuando direito, e o problema está na cabeça. Adianta eu ficar lá no intestino, se a inervação que sai aqui, que é o nervo vago, que é responsável pela inervação da parte gastrointestinal, está alterado, não adianta eu ficar me matando aqui no intestino, tem que soltar a inervação. Então a gente também tem uns... que não é um protocolo, mas tem mais ou menos um caminho. Algumas que coisas você tem que seguir, que tem que respeitar. Até porque, teoricamente, a estrutura do corpo humano, todo mundo tem, salvo algumas pessoas que são diferentes, mas todo mundo tem a mesma quantidade de osso, a mesma quantidade de músculo, os mesmos... Quem deve, nerva aquilo lá. É uma coisa que isso aí é igual para todo mundo, né? Não é questão de, cada um é cada... Não, todo mundo é igual nesse sentido. Mas né? aí você vai... eu tive um professor que ele, durante a formação, que ele falava assim, que todo osteopata gostava de fazer quebra-cabeça. Porque nada mais do que o corpo é um quebra-cabeça. Deita ali, tem coisa que o paciente te conta que não foi importante, mas ele acha que foi importante, como tem muita coisa que foi importante, ele esquece. Porque às vezes aconteceu, você teve alguma queda quando criança, às vezes ele nem sabe que ele teve. Porque foi muito pequenininho. Entendeu? E às vezes nem mãe sabe. E você coloca a mão na cabeça, tá aquela tensão que você fala, teve alguma coisa aqui, pergunta, questiona. E ele vai para casa, a casa da mãe, e a mãe fala. E às vezes o irmão que viu e não contou para a mãe, que estava cuidando, entendeu? Já tive casos assim. E era isso que estava causando, às vezes, o problema de intestino, acima do intestino irritável, estava ajudando, associando. Mas isso quando é criança, né? Mas a gente pode levar isso a gente pode levar. Só que o corpo, ele vai adaptando. Então, cada hora você vai ter, por exemplo, se eu tenho uma tensão, eu nasci prematura, de 6 meses. Nossa. Então, imagina, isso aqui era mais ou menos a minha cabeça. Essa cabeça é um pouco de um feto de 30
semanas. Eu nasci de 26, então é menorzinha ainda a minha cabeça. Então, imagina isso aqui sendo encostada antes do tempo, bem antes do tempo. Era para estar encostada a partir dos 38 semanas você pode nascer. Então, tem uma atenção que eu tenho a simetria craniana, eu tenho a cabeça torta. Ah, não aparece porque tem cabelo. Se medir, se você vê, tem diferença de um lado direito para o lado esquerdo. O problema não é a estética. A estética, o cabelo é a função que é alterada por causa disso. Então, eu fui uma criança que tive problema respiratório, até os 3 anos de idade, tinha pneumonia, eu vivia na Clínica Santa Juliana, aqui em Taubaté, entendeu? Depois eu fui ter enxaqueca até os 10 anos, porque é uma das relações. Depois eu fui desenvolver um problema de ATM, que a ATM está super relacionada com a cabeça. Depois eu fui melhorou a ATM, o meu corpo jogou atenção para o intestino, fui desenvolver uma síndrome do intestino irritável, entendeu? E tudo por conta dessa... E isso foi o que ele fala lá no início, ali já começou o erro. Que a gente falou, né? Que tudo fica ali sobrecarregou o sistema inteiro. Então, eu falo que eu atendo o paciente, quando o paciente fala assim, depois eu caí e machuquei a coluna, e aí tive dor crônica por muito tempo na lombar. Eu falo para os pacientes que eu entendo. Eu falo que além de eu sou uma paciente, entendeu? Então, e que tudo faz sentido. Você só tem que entender a cronologia do seu corpo, ter esse conhecimento. O problema é que você tem esse conhecimento, as coisas começam a fazer um sentido que você fala, nossa, eu não sou a Maria das Dores. Tudo tem um porquê. E muita gente é taxado como Maria das Dores. Porque cada hora a dor está em um lugar, entendeu? E não é assim. Tem que entender o porquê. Por que o corpo não está dando conta de autorregular? Porque ele tem essa capacidade. Se você dá o estímulo correto, ele vai conseguir. Ah, nunca mais você vai ter dor? Não, porque você está o tempo todo movimentando. Sim. As coisas, o ambiente externo está Tudo. agindo. A gente é tudo. Tenha o equilíbrio, tudo, mas também tem a desarmonia, tem né? O ambiente externo, mas tem só que o seu ambiente interno tem que estar pronto. Ele tem que estar bom, porque aí ele dá conta. Entendeu? E era isso que o Steel sempre falava. No momento que eu trato, no momento que eu dou condições para o corpo, ele vai conseguir. Ele tem toda a capacidade. Né? A gente só dá o estímulo, a gente não cura ninguém. Osteopatia cura. Não, a gente só dá condições. Quem cura é o próprio corpo, é a própria pessoa. Gente, é isso. Olha, eu tinha tanta coisa para eu perguntar para ela, mas o programa é curtinho realmente, mas assim, eu quis trazer para vocês entenderem. A gente tem uma vida muito agitada, a gente tem uma vida muito louca, mas a gente também tem esses recursos para a gente ter qualidade de vida, porque na verdade tudo isso é para o paciente, é para a pessoa ter uma qualidade de vida. Às vezes você tem uma dor que você não consegue curar realmente, mas de repente a origem dessa dor é em outro lugar que você não está tratando. Então assim, é uma coisa complexa, mas eu quis trazer para vocês poderem conhecer um pouquinho, para vocês poderem entender um pouquinho do que é a osteopatia, porque para mim a osteopatia e a fisioterapia em si, ela é uma magia realmente, mas é uma magia pensada e estudada e o tempo todo para cuidar, o tempo todo para dar qualidade de vida e bem-estar realmente. Ana, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, foi esclarecedora, foi incentivadora realmente, não para as pessoas, como a gente está falando, né, ser Maria das Dores, mas não, para entender um pouquinho e ver que também tem essa parte da fisioterapia, essa parte da saúde realmente, que pode ajudar e muitas vezes sanar algumas dores que você não está conseguindo descobrir o porquê, e lá no seu consultório a gente pode entender um pouquinho. Então, queria deixar aqui o meu muito obrigada. Quero que você fale para as meninas como é que só entrar em contato com você. A gente vai deixar o telefone do consultório dela. Vou deixar o Instagram dela também. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar nas nossas redes sociais.
@programa todas. Entre em contato com a gente e a gente passa o telefone dela para vocês, do consultório, tudo certinho. Mas, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite por poder passar o que é osteopatia. É incrível. Para mim é uma satisfação passar o legado do estilo, entendeu? São 150 anos e muita pouca gente conhece ainda. E muita gente desconhece, critica, fala bobeira, entendeu? Fala que machuca, porque não sabe o quanto o que real sentido sentido da osteopatia, que é realmente só causar o bem-estar. É o bem-estar. É o bem-estar. Devolver para o corpo a própria capacidade dele de se autorregenerar, de se autocurar. Todo mundo é capaz disso. Vai curar tudo? Não. Tem dores que já são, você tem que aprender a controlar. No momento que você controla uma dor, você volta a ter qualidade de vida. É isso. E você entender o que está acontecendo no seu corpo, entender o que você pode ajudar, porque a osteopatia é muito mais do que só ir lá e manipular. Curar, a gente tem toda essa visão, que hoje em dia a gente fala na dor, que é biopsicossocial. O Still já falava de biopsicossocial do jeito dele 150 anos atrás. Entendeu? Que é olhar o todo. Eu preciso ver tudo o que está acontecendo e ver o que é modificável e o que não é. Tem a nossa parte, que a gente ajuda a modificar, mas tem a parte de todo mundo, que você tem que fazer a sua parte. Que cada um faz por você. Mulherada, é isso. A gente chegou mais um fim do programa Todas e eu espero vocês na próxima semana e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.